Ezequiel capítulo 37. Olha para mim aqui antes da gente começar. Eu queria começar dizendo uma coisa para você, preste atenção. Olha para mim aqui. A palavra de Deus, ela está contida na Sagrada Escritura, naquilo que nós chamamos de Bíblia, ok? Vou explicar. Bíblia em grego significa rolo de livros. E é óbvio que na verdade Deus, Ele não escreveu livro nenhum. Jesus Cristo escreveu uma linha sequer daquelas que nós vamos ler aqui. Na verdade, o único episódio da vida de Jesus que Ele aparece escrevendo alguma coisa é quando Ele está escrevendo no chão com o dedo naquele episódio com aquela prostituta que seria apedrejada. Mas a palavra de Deus, ela é Jesus. A palavra de Deus, ela é aquilo que rege a nossa vida. Mas Natan, por que esses livros foram considerados livros inspirados por Deus? Justamente por causa disso. Porque Deus, utilizando de homens falhos, Ele usou desses homens para transmitir a mensagem de amor dele. A Sagrada Escritura, ela não tem outro objetivo que não seja transmitir a mensagem da salvação. Tem pessoas que procuram na Sagrada Escritura subsídios científicos, não vão encontrar. Ou se encontrar, pode ser que ali tenha alguma coisa que não combine com a ciência. E não é porque a Bíblia é contraditória, é porque o tempo em que escreveu o autor, a ciência não era desenvolvida. Eu vou dizer uma coisa que para vocês pode parecer um pouco estranho, mas a Bíblia não é um livro inerrante no sentido científico da palavra, e nem mesmo histórico. Quer um exemplo bíblico? Quer um exemplo, sim ou não? Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que Josué parou o sol, mas o sol está parado. É a terra que gira em torno do sol. Então o que ele parou quando ele levantou a mão? Não foi o sol, ele parou, foi uma salva de palmas que você entendeu tudo. Você entendeu? Natan, então qual é a mensagem da Bíblia? Eu vou te explicar agora. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para corrigir, para exortar. Por ela, o homem e a mulher de Deus se torna sábio e capacitado para toda boa obra. A Bíblia é para que você, enxergando ela, você consiga encontrar o Deus revelante, ou seja, você encontrar a pessoa de Jesus Cristo, que está aqui na Sagrada Escritura. É por isso que nós carregamos a Bíblia, é por isso que nós temos devoção à Sagrada Escritura, é por isso que temos zelo com a Sagrada Escritura, porque ela é a palavra de Deus inspirada na vida de homens que quiseram fazer a vontade de Deus, e escrevendo palavras inspiradas, nos mostrassem o Deus que se revela, que é uma pessoa. Um documento chamado Dei Verbum, que fala na Sagrada Escritura, diz que a palavra de Deus é Jesus, que se encarna. E é por isso que o Papa Bento XVI, ele diz que a religião católica não é a religião do livro, mas da pessoa de Cristo. E é por isso que nós temos que ter amor à palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai reger a nossa vida e a nossa história. E é triste quando eu vou num grupo de oração e as pessoas não levam a Bíblia mais. E é para você que não trouxe a Bíblia, corar mesmo o rosto de vergonha. Tá tudo bem, não estou brigando não. Na verdade eu estou brigando sim, que o meu papel aqui é brigar. Mas é uma briga boa, é para que você entenda. Olha, vamos para o texto. Eu conto umas histórias de Bíblia depois. Pode ser? Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, no Espírito do Senhor Ele me levou
para fora e me deixou no meio da planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio deles, em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície e que estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor, tu o sabes. E ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que vou infundir espírito em vós, para que vivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carnes, e estenderei a pele por cima. Porei espírito em vós e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7: profetizei segundo o que me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi o primeiro rumor, e logo um estrondo. Os ossos então se ajuntaram uns aos outros. Eu olhei, eu vi nervos e carne crescendo sobre eles, e a pele que se estendia por cima, mas não havia neles espírito. Atenção ao versículo 9 e o 10. Ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao espírito: assim fala o Senhor Deus, vem, ó espírito, dos quatro cantos, dos quatro ventos, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei segundo o que me for ordenado, e o espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram de pé, como um exército imenso. Continua, está quase acabando. Ele então me disse: filho do homem, esses ossos, eles são, olha aqui, os ossos de toda a casa de Israel. Esses ossos que você viu são os ossos da casa de Israel. E continua, eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos exterminados. E continua, por isso profetiza e diz-lhes: assim fala o Senhor Deus, vou abrir os sepulcros, eu vos farei sair de vossos sepulcros, ó meu povo, e vos conduzirei para a terra de Israel. E sabeis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e dele vos fizer sair, ó meu povo, infundirei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós estabelecereis sobre o vosso próprio solo, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu digo e faço, oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Eu acho que você já percebeu que a minha garganta não está muito legal, né? Mas vamos com tudo. Eu queria primeiro contextualizar para você. Você precisa entender o que nós estamos vivendo aqui em Ezequiel capítulo 37. A Sagrada Escritura, ela tem um tempo em que ela aconteceu. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque uma pregação, olha para mim, uma pregação sobre o Antigo Testamento, ela nunca é uma pregação simples. Porque para contextualizar, você precisa voltar na história, preste atenção. O povo de Israel era escravo no Egito por causa do faraó. Depois de 410 anos como escravos, a Bíblia diz que Deus libertou o povo da escravidão do Egito. O povo então ele foi para um lugar que nós chamamos de terra prometida. Diga comigo, terra prometida. Todo mundo, se estiver prestando atenção, tem que repetir comigo. Diga, terra prometida.
Quando eles começaram a caminhar no deserto, depois de ter passado o Mar Vermelho, lembra? Quem abriu o Mar Vermelho foi Moisés. Na hora que o faraó liberta o povo, ele ficava naquela ladainha: liberta, não liberta, hoje eu quero que vá, amanhã eu não quero. Deus dá as 10 pragas do Egito. Só que quando eles estão sendo libertos, porque o faraó cansou e disse: vão embora, no meio do caminho ele desistiu, e ele mandou os soldados, os egípcios, atrás do povo de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que enquanto Moisés chegou na beira do Mar Vermelho, na beira daquele mar, a Bíblia diz que os carros e cavalos do faraó estavam chegando de tropa para poder prender eles de novo, porque o faraó havia desistido da libertação. Só que Deus, ele não mente para o povo, diga aleluia. E ele iria levar eles para uma terra prometida. Então a Bíblia diz que Moisés pega o seu cajado na mão, bate no chão, o Mar Vermelho se abre, e os israelitas passaram o Mar Vermelho a pé enxuto, a caminho da terra prometida. A Bíblia diz que era um movimento tão grande, que eles, enquanto passavam pelo Mar Vermelho, os soldados começaram a vir atrás, e eles, quando estavam quase atravessando o Mar Vermelho, os egípcios começaram a também atravessar o mar bem enxuto. Mas a Bíblia diz que quando passou o último dos israelitas, Deus fechou o Mar Vermelho e matou afogado todos os inimigos do povo de Israel. Então a Bíblia diz que cavalos, cavaleiros, carroças foram todos exterminados por Deus. Aí eu quero dizer para você, tudo no Antigo Testamento, até o que eu li para você, ele tem sentido teológico para o Novo. Natan, qual é o significado de Deus afogar o povo ali? É o mesmo significado de Jesus na cruz vencer a morte e o pecado. Do mesmo jeito que os cavalos, os cavaleiros e os soldados do faraó morreram no caminho de pegar a terra prometida, da mesma maneira Jesus, quando ele morre, ele desceu à mansão dos mortos para nos libertar da escravidão do pecado. O povo então começa a caminhar 40 anos. E quando eles chegam na beira da terra prometida, quem morre? Moisés, o libertador, o que prometeu a entrada da terra. Sobram 2 homens para entrar no lugar de Moisés. Quem é o primeiro? Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. A Bíblia diz que eles entram na terra prometida, e eles começam a desfrutar da terra que jorra leite e mel. Qual é o nome da terra? Terra que jorra leite e mel. Agora, Natan, eu entendi. Então o povo era escravo. Olha o raciocínio. Então o povo era escravo, foi liberto por Deus. Moisés morre. Agora eles entram na terra prometida com o líder Josué. E agora, na terra que jorra leite e mel, o que eles estão fazendo? Pergunta o quê? Não, só se eu perguntar, pergunta o quê? Eles estão desfrutando. Agora não tem mais o que fazer. Eu fugi do faraó, agora eu fugi da escravidão, agora eu preciso fazer o quê? Construir minha casa, eu preciso construir minha família. É por isso que a primeira coisa que Josué faz quando entra na terra prometida é dividir as terras. A Bíblia diz que Josué chama um líder de cada tribo. Você sabe que a Bíblia diz que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó teve 12 filhos. Os 12 filhos são os líderes das tribos de Israel. Então quando chega na terra prometida, Josué diz assim: vem aqui um líder de cada tribo, a gente vai dividir esse pedaço de terra que nós ganhamos. Então a Bíblia diz que ele dividiu. Então ele colocou o reino de Judá para o norte, para o sul, colocou o reino de Benjamim para o norte. Ele foi dividindo as terras, cada um para a sua tribo, para que o povo se desenvolvesse. Diga para quem está do seu lado, coisa maravilhosa. A Bíblia diz que era uma terra que jorra leite e mel. Diga aleluia. A Bíblia diz que era um local que tudo que plantava dava fruto. Diga aleluia. A Bíblia diz mais. A Bíblia diz que naquele lugar tinha caixas de uva de 8 quilos. Diga para quem está do seu lado, isso é maravilhoso.
Bíblia diz que tinha romã de 12 quilos. Eu não estou falando de romã, eu estou falando de melancia. Isso é maravilhoso. E quantas outras coisas. A Bíblia diz que lá tinha água pra caramba, tinha água que não dá para contar no dedo, de tanto que tinha naquele lugar. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Diga para quem está do seu lado: tudo que Deus promete, Ele cumpre. Meu Deus do céu, eu estou impactado com o que Deus fez. Deus falou que ia dar uma terra que jorra leite e mel, e Ele deu muito mais. Só tem um detalhe, pergunte qual? O povo não ficou na bonança para sempre, porque a Bíblia diz o seguinte: depois que eles chegaram na terra, depois de dividir um pedaço para cada um, eles começaram a se desenvolver. Diga aleluia. Foi maravilhoso, só que chegou um problema. Os anos começaram a se passar, e a Bíblia diz que foram 400, olha para mim, 400 anos de paz. Eles ficaram bem 400 anos, até que um cara entra para jogar. Sabe quem é ele? Nabucodonosor. Nabucodonosor invade Jerusalém. Detalhe: qual é o nome que eu falei? Terra Prometida. Pode ser chamada também de Canaã, mais conhecida como Jerusalém. É o mesmo lugar, só que lembra, a Bíblia trata de contexto histórico também, e em cada tempo da história, aquele mesmo local teve nomes diferentes. Eu vou dar um exemplo para você. A primeira capital do Brasil, se eu não me engano, foi a Bahia. A segunda, o Rio de Janeiro. E a terceira, óbvio, nós sabemos que é Brasília. Em tempos, a história pode mudar. A Alemanha hoje se chama Alemanha, mas antes ela se chamava Prússia. Quem sabe de geografia e de história aí, sabe o que eu estou falando, é verdade. A história mudou. Antes era a terra que jorra leite e mel, era só promessa. Eles vislumbraram, chama-se Canaã. O tempo passou, agora é Jerusalém. Os anos se passaram de tal maneira que em Jerusalém foi construído o templo. Quem construiu o templo? Ninguém sabe. Você não trouxe Bíblia, por isso você não sabe. Salomão, é isso, filho de Davi. Na verdade foi o seguinte: Davi, ele queria construir o templo. A Bíblia diz que Davi morava num palácio, comia as uvas gigantes, desfrutando da terra. E a Bíblia diz que ele olhava para a Arca da Aliança, que ficava numa tendinha. E a Bíblia diz que ele olhava e falava assim: eu fico chateado, o meu Deus mora numa tenda e eu moro num palácio. Eu vou construir um templo para Deus. E a Bíblia diz que um profeta, o nome dele era Natã, eu acho que eu entendo esse aí, ele chegou para ele e disse assim: Davi, tu não construirás um templo, porque você tem na mão sangue de homens, você tem a mão suja de sangue. Não é você que vai construir um templo para mim, é teu filho Salomão, ele vai construir um templo no teu lugar. Por hora você fica onde você está. Tinha tudo, 400 anos de maravilha. Só tem um detalhe: Nabucodonosor entra em Jerusalém e destrói tudo. Mas até por que isso aconteceu? Sabe por quê? Por causa do pecado. O pecado destruiu tudo que Deus tinha dado. Meu Deus, acabei com o sonho de todo mundo. Era uma terra que jorra leite e mel, tinha uva gigante, romã gigante, tinha água pra caramba, tinha tudo que plantava frutificava, tudo que plantava dava. É tipo Minas Gerais, sabe, terra boa. Eu acho que nascia pão de queijo nos pés das esquinas, assim, sabe, e doce de leite saía por baixo. Mas o povo começou a cometer pecados que ofendiam profundamente a Deus, queridos, profundamente. E Deus então permitiu que Jerusalém fosse invadida, destruída. Só para você ter ideia, o templo foi destruído. Um templo que havia demorado quase 5 anos para ser construído, esse templo foi colocado inteiramente abaixo. Os muros de Jerusalém, que só eles demoraram 3 anos para ser reconstruídos, eles ficaram abaixo. Na terra, qual é o nome desse período na Bíblia? Olha para mim aqui agora.
O nome desse período é o período babilônico. O povo foi exilado na Babilônia. Qual é o tempo de Ezequiel que eu acabei de ler? O tempo da Babilônia. Agora ficou claro para você o que aconteceu? Agora você entende por que nós temos ossos ressequidos? Agora você entende por que o povo diz assim, versículo 11 diz assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, são as pessoas que morreram no período do exílio, são as pessoas que, olha o que continua dizendo aqui, olha só, presta atenção, esses ossos, diz o Senhor, são toda a casa de Israel. Olha o que Deus continua dizendo, eles dizem assim, olha o que dizia o povo naquela época, o povo dizia assim, presta atenção: nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, nós estamos exterminados. Olha a lamúria do povo. O povo, ao invés de Jesus, o povo fica lamuriando, se desgastando, dizendo que não dá mais, que agora não tem mais esperança, que não tem fruto, agora tudo deu errado. O meu casamento, inclusive, eu já nem tento mais. Eu já falei com aquela porta que mora lá na minha casa comigo, mas eu já cansei. Você está igualzinho o povo de Israel. O pecado enrijeceu você, secou você, e você está igualzinho aquele povo sem esperança. E não é só sobre o casamento, não, é sobre a tua família, é sobre os teus amigos, é sobre os paroquianos. Diga para quem está do seu lado: você precisa tomar uma decisão nessa noite. Tem gente que não quer nem abrir a boca para tomar uma decisão. Abre a boca, diga para quem está do outro lado: você precisa tomar uma decisão nessa noite. Eu precisava contextualizar você. Não é só eu ler o texto e falar assim: olha para mim, olha para mim. Não, é outro ser. A Bíblia diz que Ezequiel estava lá, Ezequiel é o profeta, tá? Ezequiel estava sentado na cadeira, e a Bíblia diz que Deus falou assim: eu vou mandar o meu espírito agora para fazer um trabalho. É porque você lembra que eu falei da Bíblia no início? É quando tem que fazer uma história, e essa história é assim, você sabe, no futuro eles vão estar falando dela lá em Minas Gerais. Vai ter um gordinho da Cova de Deus pregando, esposo da Elisa, pai do Tomás. A gente está grávida do primeiro bebê, 8 meses de casado, 7 meses de gravidez. Oh glória, aleluia. Vamos frutificar, crescer e multiplicar. É o que diz o livro do Gênesis. Aí assim, eu tenho que escrever esse texto, e eu vi que Ezequiel também sem fazer nada ali. Eu vou mandar o Espírito vai levar ele até a planície. A planície é um lugar mais alto, e quando ele chegar no lugar mais alto, eu vou colocar ele para olhar. Aí eu vou fazer os ossos aparecer no chão, e ele vai começar a descrever a visão que ele está tendo. Diga para quem está do seu lado: não foi assim. Não foi assim, olha para mim. Aquilo estava acontecendo real. O profeta é o homem que Deus levanta para resolver um problema que já não tem mais solução. Talvez é por isso que eu fiquei aqui nessa noite. Eu acredito que sou um profeta enviado por Deus. Eu já tenho o nome de profeta. E olha que eu tenho o nome de evangelista também. Porque meu nome primeiro é Marcos, o segundo é Natan. Então eu estou no Antigo e Novo Testamento. Aleluia. É por isso que eu venho aqui hoje, em vontade nessa noite. Aplaude o nome de Jesus aí. Aí os ossos estão no chão, ele está vendo. Quem são os ossos? Os ossos são o povo de Israel. Os ossos talvez são um pouco de vontade, não sei. Eu não quero ser pretensioso nem pessimista, mas eu quero dizer para você nessa noite que eu sou Ezequiel, e eu vim aqui profetizar que esses ossos vão ressuscitar em nome de Jesus. Eu não sei que esperança que você perdeu. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei por que você desistiu. Por que você está com essa cara de limão azedo? Inclusive ninguém na tua casa já não te aguenta mais. Que bom que você veio aqui. Que eu quero profetizar sobre você. Você vai sair daqui de novo com um espírito novo, um jeito novo, um cabelo novo, uma cara nova.
A gente precisa, gente, cadê aquela força da renovação carismática católica? Cadê aquele brilho no olhar, o sorriso nos lábios? A gente perdeu aquela ousadia, aquela coragem, aquela intrepidez, aquele sentimento. No passado a gente era conhecido como o povo do louvor. Cadê a alegria do povo do louvor? A gente vive murmurando o dia inteiro, reclama o dia inteiro. Ah não, porque eu ganho pouco, porque minha casa não está boa, porque meu sofá não está bom. Ah, porque meu filho, você sabe, né? Para de reclamar um minuto. Você já deve estar morto mesmo, igual os ossos secos aqui de Ezequiel. A gente precisa mudar, a gente precisa melhorar. Só que parte isso, gente, de uma decisão. É uma palavrinha grega chamada metanoia, mudança de mentalidade. Você não está morto no chão como os ossos secos. Você está morto talvez sentado na cadeira. E o que vai ressuscitar em você não é carne, músculo e pele, não. Mas é o Espírito que está aqui, ó, que trabalha na mente. Olha o que diz São Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 10. Enfim, colocar em vocês o capacete da salvação. O que é a salvação? É a revelação de Cristo Jesus na Sagrada Escritura. É por isso que o capacete de proteção é o que? É a palavra de Deus. Está na hora de Jesus entrar na nossa vida de verdade. A gente é um povo católico morno, que não quer mais. Não, você sabe, né, Natan? Eu sou católico, mas assim, eu vou na missa, mas também não sou exagerado. Não é exagero, é outro nome, é amor. Amor por Deus, é Espírito Santo, é desejo de mudança, é desejo de ser diferente. O povo de Israel foi viver de novo outra escravidão, a babilônica. Sabe por quê? Porque pecou. Quantos de nós aqui, sentados aqui, estamos em pecado? Quantos aqui de nós que talvez não precisamos confessar? Ah, você não precisa confessar não? Porque talvez você está assim, não, acho que eu não preciso. Ah, você reza todo dia? Reza de verdade? Você tem comungado bem? Você ama o seu esposo? Você faz as coisas com alegria? Você estuda a Sagrada Escritura? Se não faz essas coisas, já está em pecado, para pelo menos confessar. A gente precisa querer. Não adianta nada a gente pedir o Espírito. O Elton orou aqui, fez uma oração aqui pedindo o Espírito Santo. Matar. A gente pode até fazer isso aqui na frente, mas meu irmão, desculpa, eu não vou de mão dada para sua casa com você. Eu não vou, eu vou embora. É por isso que inclusive eu posso dizer o que eu quiser aqui do púlpito, que você não vai nem lembrar de mim amanhã. Mas você pode lembrar de uma coisa: a palavra que entra no coração e permanece. Porque o livro de Isaías diz que quando a palavra de Deus é lançada, ela é como chuva que cai na terra. Ela não pode voltar para o céu sem produzir resultado. Oh, aleluia. Agora a pergunta é: que terra é o seu coração? Porque a palavra eu estou lançando. Que é na renovação sabe o semeador. Ah, eu vim semear nessa noite, mas agora eu vejo quantos terrenos cheios de espinhos. Quantas preocupações. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, olha no meu rostinho aqui, ó. Pode olhar, eu sou casado, está tudo bem. Pode olhar, olha aqui. Quantos corações aqui são aquele terreno de espinhos que estão preocupados com as coisas lá de fora. Você não consegue nem rezar direito, preocupado com os problemas da tua casa, do teu trabalho, da tua vida. Olha que Deus falando com você e você não percebeu. Eu precisei te chamar a sua atenção. Eu precisei fazer você olhar para mim. Sabe por quê? Porque senão a palavra de Deus pode cair, e ela cair na beira do caminho. As pombas vão vir, vão comer, e você não vai nem perceber que Deus quis falar ao seu coração. Aí vai ser para você, sabe o quê? Só mais uma noite de grupo de oração. Só que quem não se levantar como um exército renovado pelo Espírito Santo, como aconteceu aqui em Ezequiel 37, esses não vão vencer as batalhas espirituais que precisam enfrentar.
Você sabe por que você vive murmurando? Porque você não está cheio do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo, na hora da dificuldade, você já percebe, é batalha espiritual. Eu preciso rezar. Ao invés de reclamar, eu preciso dizer: Jesus, Jesus, Maria, José. Mas não, você está ainda no estado de mornidão. Eu poderia usar um estágio de ressequimento. Você está igual os ossos secos. Você está morto sentado nessa cadeira. Mas que bom que eu vim aqui. Não porque eu vim, porque eu não sou ninguém também não. Qualquer um podia ter pregado esse tema, mas já que sou eu, parabéns para mim. Então, já que eu vim aqui nessa noite, eu quero te dizer que se você tiver coragem de acolher essa palavra que está aqui, a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Pode ouvir. Nós somos o povo que está para preparar a segunda vinda de Jesus. Só que nós não vamos preparar, olha para mim, a segunda vinda de Jesus se nós estivermos vivendo uma vida de osso caído no chão. A gente está aqui, ó, igual um ossinho caído no meio da rua. Já viu o osso na rua? Nojento, não é verdade? É a gente. A gente, quando está em pecado, é desse jeito. Mas que bom que Deus está chamando a nossa atenção nessa noite. Que bom que Ele está querendo despertar a gente. Para aqueles que são mais antigos de caminhada, Efésios capítulo 5: desperta, desperta, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Está na hora da gente acordar. Renovação Carismática Católica, voltemos a rezar de verdade. Essa oraçãozinha, às vezes, desculpa a palavra, porca que nós estamos fazendo, rezando de qualquer jeito. A gente não tem mais vida espiritual, a gente não tem mais comunhão com Deus. É por isso que nós estamos como estamos. É por isso que às vezes os nossos grupos estão vazios, porque a gente não está colocando o nosso joelho no chão. Tudo bem que hoje a gente teve um probleminha, né? Que a arte veio com a data de abril aí. A gente teve um problema, mas a gente precisa voltar. A gente precisa de novo ter aquela vontade que a gente tinha. Eu não estou aqui fazendo demagogia com o passado não, tá? Lamuriando, não, eu acredito que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Eu acredito que o povo que vai se levantar aqui, e olha aqui, isso aqui não tem nenhum partido para movimento. Eu sou de Nova Comunidade. Você pode ser da pastoral do dízimo. Você veio aqui hoje, volte cheio do Espírito Santo para pastorar o que você veio. Se não quiser ser da renovação, está tudo bem, mas seja cheio do Espírito Santo, para você vencer as suas batalhas espirituais. E para nós juntos prepararmos a segunda vinda de Jesus. Você sabe a responsabilidade de preparar a segunda vinda de Jesus? Para pensar. Quem foi a pessoa que preparou a primeira vinda de Jesus? Alguém se arrisca? João Batista. Como é que era a vida de João Batista? Austera, penitente, orante, correta, testemunhar, espiritual. Eu poderia falar tantas e tantas coisas aqui de João Batista, porque eu gosto muito desse grande santo da Igreja Católica. Como que foi João Batista na sua vida? Mártir. Mas a nossa vida, às vezes, a gente está com preguiça de vir no grupo de oração. Você quase não veio hoje. Que bom que você veio, mas você quase não veio. Você ainda falou assim: ai, não sei, acho que eu estou meio cansado, não sei. Ei, tá vendo só? Como é que nós vamos preparar a segunda vinda de Jesus assim? Imagina se eu estivesse ali no canto: ai, não sei se eu prego, estou com a garganta meio ruim, acho que, sei lá, acho que eu nem preciso gritar tanto hoje.
acho que o povo escuta bem, o som tá legal, então assim, acho que não vou precisar tanto. Imagina só. Mas a gente está vivendo como? Deus, Ele trouxe-nos aqui nessa noite para nos dar a graça de ser levantados como um exército. A intercessão me mandou isso e eu fiquei muito feliz. Eles me mandaram, olha, eu vou até ler como está aqui, ó. O Espírito Santo vai restaurar o exército que vai lutar as batalhas espirituais e preparar a segunda vinda de Jesus. É isso que o Espírito Santo vai fazer com a gente aqui, nessa igreja. Você estava morto, cansado, abatido, como disse o povo de Israel aqui, seco, sem esperança. Você vai voltar agora para casa sorrindo, e alguém lá vai perguntar assim: o que aconteceu? Você viu o passarinho verde? E você vai responder: não foi o passarinho verde não, foi o Espírito Santo de Deus que eu vi descer naquela igreja. É isso que você vai dizer. Pode aplaudir, igreja. Pode aplaudir em nome de Jesus. A gente vai voltar a viver as batalhas espirituais. A gente vai voltar a falar das coisas do céu. Sabe, tá na hora daquelas conversas. Eu não sei se você lembra, né? No passado era assim, não sei como é que é agora. Desculpa, não é merchan não, tá? Mas eu vivo isso na cola de Deus. Mas sabe quando aquele povo dizia: rapaz, eu estou tendo uns sonhos estranhos, Deus está me revelando umas coisas de noite, acordei na madrugada para orar, tive uma visão esquisita, não consegui discernir. Era desse jeito. E cadê aquela força? Cadê aquele povo que chegava e dizia assim: olha, a gente está com uma batalha, mas a gente começou uma campanha de rezar 3 horas da manhã. A gente agora na sexta está jejuando pão e água até meio-dia. Já passamos da idade, a gente está ficando só até meio-dia. Então, mas assim, a gente está lá. Cadê aqueles encontros atípicos? Ah não, a gente só se encontra no grupo de oração. Você sabe, né? A vida é corrida, tem que cuidar de menino. Mas peraí, gente, cadê a força do Espírito? Cuidado! Às vezes a nossa família se torna um ídolo. Sabe o que é um ídolo? Um ídolo é algo que é colocado no lugar de Deus. Quantos pais que pararam de vir na igreja porque tiveram filho? O filho virou o Deus deles. Ah não, porque agora eu não tenho tempo. Gente, eu entendo que é o início de uma gravidez. Eu vou entender agora na prática como vai ser ter uma criança pequena em casa. Mas o meu Senhor é o meu Deus. E a gente precisa ser adulto. A gente precisa remontar a agenda, refazer o histórico, tentar de novo, pedir ajuda se necessário. Mas a gente não pode parar, porque senão, olha, eu acho lindo, eu vejo as mães assim, ó, com criança na igreja. Muitas pararam de vir. É isso mesmo, tem que vir com o bebê, carregar no colo. É a nossa bênção, a gente tem que mostrar mesmo. Ah, mas chora, atrapalha. Deixa chorar, é criança, está na igreja. Você já foi também? Você era chato também, que dói. Ah, mas o padre não gosta. Traz mesmo assim. O filho é nosso, a gente traz. É meu, vou carregar até. Ixi. Amém? Deixa eu ver. Acho que já deu minha hora. Só um segundinho, viu? Deu minha hora. Falta 5 minutos, mas acho que já deu a mensagem. Ele me entregou 5 minutos antes, então eu vou ser fiel. Amém? Glória a Deus por isso, viu?